Konnichiwa, minasan. Carlos desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Sassoku hajimemashou. Kyou no tema wa anime desu. Chotto mate. Hai. Nihongo dame? Hai, wakatteる. Mina shiranai, né? Shoganai sa. Português de Ikoze. E para me ajudar a traduzir tudo isso e contar um pouquinho mais sobre esse universo dos animes, os famosos desenhos animados japoneses, eu tenho aqui 3 otakus reunidos comigo, Paola-san, Denis-kun e Serginho-sama. Vamos comentar um pouquinho desses desenhos japoneses, gente. Primeiro, qual foi o primeiro amor de vocês? Qual foi o anime que vocês se apaixonaram e criaram gosto? Dragon Ball. Dragon Ball? Aí eu comecei com o CDZ, Cavaleiro do Zodíaco, primeiro. Depois que eu fui pro Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Você lembra, Serginho? Olha, com certeza foi Cavaleiro do Zodíaco. Embora eu me lembre que na minha infância eu já tenha assistido animes como Runny, aquele anime do Rei Arthur que você conhece, Carlos, que você é da mesma idade que eu não lembro do nome. Aliás, quem tem a nossa idade tá chorando nesse momento pra você lembrar desses animes. Acho que ninguém mais se lembra, né? Só a gente mesmo. Eu também lembro que eu assisti um pouquinho do Robotech, que na verdade era Macross, teve nomes trocados aqui no Brasil, mas que despertou mesmo a minha curiosidade, o que foi uma paixão mesmo durante a minha época de escola, foi Cavaleiros do Zodíaco. Lembro também do Jodoka. Eu lembro do Fly. Também. Nossa, Fly, eu acho que assim, Cavaleiros do Zodíaco e Fly foi assim o que começou, mas assim, o que eu me apeguei mesmo foi Dragon Ball. E o Fly meio que, no caso ali, acho que meio que antecedeu ao Dragon Ball raiz, né? Sim. Que você vê que até são meio parecidos, o traço do Goku. Mas é o mesmo autor, não é? Do Goku, do desenho. O Fly Dragon era Ball baseado e do num Fly. jogo chamado Dragon Quest. Dragon Quest. Quem fazia o desenho de personagem era o criador do Dragon Ball. Então ele não é o criador da história, mas era o criador do desenho dos personagens. Traço. Do traço, né? O Akira Toriyama. Então você tinha a mesma semelhança dos dois, né? E só que essa história, né, dos animes, independente dos nossos gostos, ele ficou muito popular no Brasil exatamente por causa do Cavaleiros e depois por causa do Dragon Ball, né? Sim. Qual que foi a importância dos Cavaleiros pra gente ter animes até hoje aí, chegando nessa TV aberta da Manchete da época e criando uma geração toda fanática por esse tipo de desenho? Eu acho que, assim, pelo que eu acompanhava, o horário que passava o Cavaleiros não tinha outro desenho na televisão. Era sempre um jornal, algum programa mais adulto. Tinha com novelas da Globo. Umas novelas. Aí a criançada ia tudo pra onde estava passando desenho, porque desenho chamava atenção. Aí acabou viciando todo mundo em assistir isso, porque só tinha isso e o pessoal acabava gostando. Mas justamente, esse era só um momento. Esse era o terror da minha mãe, porque como a gente tinha uma televisão só, 6 horas era a hora sagrada da novela, eu acabava pegando e assistindo Cavaleiro do Zodíaco. E o detalhe é que nesse horário também tinha o Clube da Criança, que era o programa infantil onde introduzia-se esse desenho. Então, que era o único programa infantil no horário da tarde. Na verdade, assim, começou a ter também 2 exibições, né? De manhã e de tarde por causa desse sucesso, né? A procura por causa do Cavaleiros foi tão grande que começaram no mesmo dia. Você tinha a exibição do episódio de manhãzinha e o episódio de tarde, né? Sim. Acho que a gente deve agradecer bastante à TV Manchete por ter trazido esses... não só esse anime, mas como Sailor Moon, entre outros, porque eu acho que se o Brasil hoje... A Manchete deveria agradecer bastante por ter tido a oportunidade, porque foi o que fez a Manchete sobreviver por alguns anos a mais, porque a Manchete já estava em baixa na época, né? Mas foi graças a ela que, assim, hoje a gente tem esse mercado de animes aqui no Brasil, tanto interesse por Tokusatsu. Foi a Manchete. Em primeiro lugar, eu acho que foi a Manchete. Tudo começou na Manchete. E eu me lembro que na época que tinha o início dos Cavaleiros, tinha uma revistinha que hoje você não acha mais, que era a revistinha Herói. Que foi uma das que começou a mexer nesse universo. Tinha vários volumes, dezenas de volumes. Sim. Wizard, mas daí é uma das que começaram a mexer nesse universo, né? E o legal é que ela comentava não só dos desenhos, mas das séries que passavam naquela época. Hoje a gente até conhece mais outros nomes, mas era Changeman, era Jasper, era Flashman. Então, eu fui conhecer o Dragon Ball por causa da Herói antes de passar no Brasil. Sim. Já tinha matéria, já tinham referências ao Dragon Ball. Então a revista ajudava você a conhecer esse universo que a época era desconhecido e era uma época também sem internet, né? A única forma que você tinha de pesquisar e saber mais sobre esse tipo de produção era caçando essas revistas. Banca de jornal e figurinha e álbum de colar e trocar por brinde na... Aliás, falando em álbum, nessas coisas, vocês compraram muito produto
assim, dos Cavaleiros, álbum, bonequinho. Eu cheguei a ter 2 bonequinhos. Eu cheguei a ter o Cheguei a ter o Seiya. cassete. Eu não cheguei a ter as armaduras de ouro, que era a minha vontade, assim, porque meu primo tinha, então a gente brincava. Mas eu tinha um Seiya, eu tinha a Sailor Moon e tinha as Guerreiras Mágicas de Rei Arthur. Que esse é outro que a gente Guerreiras citou. que passavam no SBT, outro canal também que ajudou bastante a... Sim, mas veio um pouquinho depois, né? E o interessante é que esses animes fizeram sucesso no Brasil. Eles E não se chamavam animes. Não se chamavam animes, né? Eu acho que o anime, essas denominações só foram usadas depois que a cultura japonesa deu uma dominância maior, né? Quando chegou a cultura japonesa como um todo, que antigamente era só desenho, só série, né? A gente não chamava de tokusatsu, a gente não chamava de anime, de mangá. Isso é uma coisa posterior. E esses animes chegaram aqui sem os seus mangás, que no Japão é o que deram base, né? Os mangás é um fenômeno posterior, né? Sim. Então foi essas gerações que se apegaram aos animes que depois fomentaram a chegada dos mangás, sendo que no Japão é o inverso. Lembrando que os primeiros mangás que vinham pro Brasil, eles não vinham no formato oriental, né? Eles estavam no formato americano. Sim, eles eram mudados e adaptados. Eu lembro quando saiu o mangá, a primeira edição do Dragon Ball, o clássico aqui no Brasil, vinha um livrinho de instrução para você começar a ler ao contrário, porque era um dos primeiros que lançaram no modo certo japonês. Aí eu, por que ele é ao contrário? Aí tinha lá um manualzinho, você está lendo do lado errado, comece do outro lado. E por exigência oriental. Sim. Que a ideia não era nem fazer, era fazer o que era sempre feito de fazer a adaptação para leitura ocidental, né? Sim. O japonês, não, tem que preservar o máximo possível Da cultura dele. da cultura e do original japonês. E hoje virou moda. Sim. Hoje é até divertido, faz parte da diversão do mangá, das diferenças do mangá. O que não é e do anime. divertido hoje, eu diria que é atualmente o preço que tá um mangá, porque eu acho que você lembra da época que ele custava R$ 9,90, tinha os formatos meio Eu sou da época com R$3,50. R$3,99. R$3,90 dava pra acompanhar. Acho que o Dragon Ball era Hoje, R$5. o volume... Acho que é R$3,90. Hoje um volume tá saindo a R$25, R$25, R$21,90. É um preço que é um pouco caro para a maioria das pessoas acompanhar, principalmente se levando em consideração que mangás são, na maioria, são vários volumes, são histórias que vão 23 volumes E para é preto frente. e branco, tinha como economizar um pouquinho. Mas, de novo, Hoje é a hoje careza do o próprio mercado papel no Brasil, né? Hoje o mercado de mangá, para quem quer começar, eu acho que tá um pouco Difícil. salgado. Tá salgado demais, Tá né? bem salgado. E é engraçado que o mangá começou a fazer sucesso no Japão exatamente por causa da situação financeira paupérrima. Ele do era Japão. barato. Era barato no pós-guerra. Ele se tornou assim conhecido porque era a única forma de diversão, ao menos em geral, que era barato, né? Era muito mais barato você comprar uma revista do que assistir um filme, ou produzir um filme, ou produzir uma peça de teatro, ou qualquer coisa desse tipo. Então a peça mais barata de diversão era o mangá, era preto e branco, justamente por causa, primeiro, por questão do preço, e segundo, porque a indústria japonesa estava, né, paupérrima, no pós-guerra, não tinha condição de ter nem tinta direito para fazer as cores, e foi se adaptando, pegou esse vácuo, pegou esse espaço e cresceu junto com o crescimento da economia japonesa, né? Então ela surgiu num período de crise e cresceu na prosperidade do Japão como um todo, né? Sim. Eu acho que é engraçado isso, que o Brasil não faz isso, né? O Brasil, acho que ele faz o inverso, né? A gente que a princípio é o país de terceiro mundo, Sim. e a gente não toma esses cuidados que o país do primeiro mundo tem de respeitar quando a economia não está tão favorável e A gente fazer aumenta jogar o o preço jogo, das né? coisas. A gente aumenta o preço das coisas, coloca um papel que de repente é mais caro que outro papel que serviria Capa também. dura. A gente inventa umas coisinhas, tem hora que não era para inventar. Distribuição em banca aqui no Brasil é quase que um suicídio, mas enfim, é outra das A questões. distribuição em banca agora praticamente está se extinguindo, né? E Mas que até receber em casa, tem editora que faz sacanagem, não entrega direito. Tem muita sacanagem. Mas falando em sacanagem, você sabe que os animes, os mangás são acusados de ter muita sacanagem e um nível de violência muito maior do que aí, as referências americanas que a gente tem, né? É justamente porque o anime ele não é feio, ele não é. Quando se fala em desenho, o pessoal já pensa coisa de criança. Anime é feito para um público maior, é feito pensado para um público mais adulto. E essa é uma das Tem coisas, né? animes para crianças, mas tem aqueles animes voltados mais para o público adulto.
Isso que a gente estava comentando aqui do Japão, do mangá ter surgido com essa ascensão do Japão, como era a única forma de entretenimento barata, não teve essa distinção de espectador, né, de leitor, né? Todo mundo lia mangá, não era só as crianças, né? Então, desde o início, o mangá já foi consumido no Japão por crianças, jovens e adultos, né? Então, você abriu espaço desde o início para histórias que não eram exatamente para criança, e a gente sempre cometeu o equívoco no Brasil Se você for... de, às vezes, comprar o seriado japonês, trazer para cá e não se atentar para isso e querer depois vender um produto que não é para criança, e daí você tem que censurar o desenho. Sim. Mas esse é o básico, né? Porque os próprios nomes já classificam, né? Mahou, Shoujo, Shonen e Shonen é jovem, então é um negocinho um pouquinho mais violento, infanto, juvenil, não é? É só as pessoas que compravam isso ter um pouquinho de discernimento, porque eles não iam comprar um negócio assim do nada. Esse é pra jovem, não é pra criança, mas vou botar no horário de criança. Exatamente. E fora que no Japão eles não têm tanta preocupação como aqui no Brasil, porque a educação lá é diferente. Então eles devem ser acostumados sem certos tipos de tabu que para nós é tabu, né, ocidental, e para eles lá não. Eles têm um conceito chamado válvula de escape. Sim. Que é a forma mais civilizada de tratar a questão da violência ou questões sexuais através da arte. É não trazendo isso para a sociedade, porque na sociedade certas coisas não são permitidas e nem deveriam. Mas a forma de você tratar isso é como você trata a arte. É como você trata a guerra, através da arte, não da guerra em si, né? Sim. Então eles têm esse tipo de filosofia oriental que ajuda a ser um pouco mais simpático a coisas um pouquinho mais pesadas do que a gente está acostumado. É diferente, né, gente? Bem diferente. É outra cultura, né? É outra Por isso que eles pegada. são de primeiro mundo e a gente não. Estamos longe, né? Acho que a Bem gente longe. também não deve deixar de, já que estamos falando de anime, deixar de falar do Akira também, né? Foi o anime que abriu as portas pro mundo ocidental, né? E tá bem chocando por sua violência, por ser mais aberto, por ser mais adulto, por ser uma animação adulta. Isso que chocou, né? Foi aí que começou, né? Toda a discussão em volta da violência em Sim. torno dos animes foi através do Akira. Porque como ele foi talvez não foi o primeiro, mas foi o de grande proporção, né? O que chegou no mercado mesmo mundial, arrebentando e chamando a atenção porque era um desenho diferente. Na época o desenho ainda, ao menos aqui no Ocidente, muito marcado como coisa de criança. Chega uma animação adulta dessa, com conteúdo adulto, tratando de temas adultos. Na verdade não adulto, né? Mais adolescente, mas enfim. Mas pra época era considerado adulto. Considerado adulto, e daí você tem o choque, e desse choque começou essa invasão de animes e mangás que a gente tem até hoje, e de forma geral a invasão da própria cultura japonesa, para você ver o número de restaurantes japoneses que começaram a serem abertos, né? A comida realmente não é japonesa, né? É uma adaptação que quando o tudo, japonês né? olha, dá risada da gente. Não, mais do que risada, alguns têm mas é nojo mesmo. gostoso. Alguns têm nojo mesmo. Então vocês fazem isso no sushi, gente, seus doidos. E não é só isso, né? O Brasil ele tem que adaptar algumas coisas mesmo. O mangá, o anime, tanto na TV quanto no romance mesmo, ele tem mais adaptações. Eles cortam umas cenas, né? Quantos personagens foram trocados de sexo para se adaptar às questões do Brasil, para não Personagem que aparece fumando pirulito em vez de estar com cigarro. O personagem que tinha lá, acho que o do Yu Yu Hakusho, que eu lembro, que ele tinha o símbolo do sol, que é parecido com o símbolo nazista, e eles cortavam isso para não... Eu acho errado, porque isso tira... Mas o medo era que a maioria das pessoas não saberia notar a diferença, que o símbolo nazista é a perversão desse símbolo da filosofia oriental. E talvez o pessoal não ia notar essa diferença e cortavam essas partes, né? É igual o Goku criança, que tem muitas cenas dele pelado, né? Porque ele é um alienígena. E não tem no desenho, só tinha no mangá. E mesmo assim, quando saiu aqui no Brasil, foi um baque pra muita gente. É mais do que isso, né? Ele é a figura de um caipira que conhecia pouco, tinha toda uma inocência, né? Ele não fazia isso de sacanagem, não fazia isso de inocência. Mas o Chico Bento tem cena dele tomando banho na fonte e ninguém falou nada. Pois é. E pra mim é bem parecido. E é parecidíssimo mesmo. É super parecido. Parecidíssimo mesmo. Aliás, uma das coisas que a gente perde nessa tradução para o Brasil, o fato do Goku sendo essa figura do caipira, que em português a gente tira um pouco do sotaque que tem no original. No original japonês você tem o Goku de sotaque caipira, entre aspas, o caipira japonês, né? Acho a voz do Goku da versão japonesa um pouco mais estridente do que a... É porque é uma mulher. É uma moça. É uma moça? Uma E moça? continua até hoje. Uma moça? Uma senhora. Eu sou moça, eu sou muito jovem, criancinha. Engraçado, aqui no... Uma senhora. Eu não sei se lá no Japão mas no Naruto é uma mulher também. É a Úrsula, irmã do Wendel, que dubla o Goku aqui no Brasil. Você viu só? É uma mulher também.
Se eu não me engano, eu acho que no Japão é uma mulher também que dubla o Naruto. É uma mulher. E a Úrsula é do Goku criança também. Ela é o Goku e o Naruto. Muito legal. Então vou aproveitar essa deixa, vamos encerrar a primeira parte e voltamos daqui a pouco aí com mais debates sobre os animes. Por mais que fossem retângulos ou quadrados que representavam raquetes e bolinhas, isso era realmente alguma coisa fantástica, né? Você poder interagir com alguma imagem na tela. Nós, como crianças, jogávamos com a fantasia. Nós imaginávamos aquele carrinho simplório do Enduro se transformava num Fórmula 1. A Atari, ela ficou mais conhecida do que a marca Coca-Cola. Apesar de não existir no Brasil, já era famoso no Brasil. We know that there was an awful lot there was a gray market, a black market. Todo cantinho o pessoal fazia cartucho da Atari. Tanto que a gente chegava a fazer 1 milhão de jogos por ano. Jogos famosos como Enduro, River Raid, Sonic Capers, Pac-Man. Essa pirataria descarada levou uma proliferação enorme de diferentes rótulos, de diferentes fabricantes. É um crime. Hoje é considerado crime, mas naquela época era o que era possível fazer. E isso foi antes da lei de software de 1987. E nós decidimos que seria uma boa oportunidade de testarmos o mercado brasileiro. Isso era um tiro no escuro, né? Porque eles não tinham certeza que iria fazer tanto sucesso. E ele come. Falei, tá aí o nome. E ficou Come. Foi maravilhoso mesmo, era como se a gente estivesse vivendo no futuro, mesmo. Esse vai ser o Natal do videogame. Não tinha Atari no estoque, não ficava Atari no estoque. O mercado de consoles clone é ainda mais fantástico que o mercado de cartuchos e demonstra toda a genialidade do brasileiro. Se hoje o videogame chegou até onde chegou, vem dessas pessoas que acreditaram nisso, não só como um joguinho passageiro, uma modinha passageira. Foi uma experiência muito legal, aquilo é inesquecível. Estamos de volta no Claquete em Cena discutindo um pouquinho sobre os animes, os famosos desenhos animados japoneses. Pessoal, você sabe que tem uma diferença do desenho atual para o desenho antigo, né? A gente comentou antes do programa, Serginho, a questão do quanto que o traço mudou, né? O traço... Nos anos 80, dos anos 70, o traço... Não, porque você pega um anime... diferente, né? Pega um anime dos anos 80, tipo o Macross, próprio Cavaleiros mesmo, você vê que tem um detalhamento nas imagens, no Macross que era espacial, nas naves. Hoje você vê nos animes mais novos, eles usam bastante computação gráfica em alguns pontos. Tira um pouco tira um pouco do detalhismo que tinha. Eu gosto muito de Shingeki no Kyojin, só que eu não gosto dessa mistura da computação gráfica com o anime. Porém, eu gosto da história, então eu continuo vendo. Um traço atual que é muito bonito é de Boku no Hero. Eu acho que não deixa a desejar. E tem que acompanhar a evolução, né? O gráfico, o desenho, o traço vai melhorando, a qualidade de edição vai melhorando. Eu acho que se for pegar o Santiacho, que é uma versão atual do Cavaleiros, o antigo é mais bonito. E a computação gráfica no Santiacho para fazer os efeitos acabou estragando o traço. Então eu acho que vai de época. Apesar de tentarem dos spin-offs do Cavaleiros, o que tenta mais copiar o traço do original, por que pareça. Mesmo assim, ainda acho que não é suficiente, né? É bonito de ver, porque eles mantiveram o efeito do cabelo voando, só que na hora que vai fazer o cosmo, vai fazer os efeitos todos, eles colocam a computação gráfica, e aí que é o pecado. Dragon Ball é a mesma coisa. Só que nesse último filme que saiu nesse ano, eles foram espertos. Eles usaram o gráfico do jogo, do Z-Fighters. Não usaram a computação gráfica do Dragon Ball Super. Foram mais avançados, né? Foram mais espertos, porque daí não fica aquela aparência forçada. Conseguiram encaixar o 3D direitinho ali em 2D. A técnica que eles chamam, né? O cel shading. O shading. Então eles usam para fazer o 3D, mas de uma forma mais natural, contrastando com o 2D, né? Sim. Engraçado, agora falando em anime, eu lembrei de uma coisa que acho que pouca gente sabe, mas os Thundercats,
e o Silverhawks foram feitos por uma equipe japonesa. Ele pode até ser americano, mas na verdade ele não deixa de ser um anime, porque afinal ele foi produzido por uma equipe japonesa, totalmente japonesa. Você vê que até o traçado é diferente dos desenhos tradicionais americanos. Você vê que o traçado do Thundercats, do Silverhawks é diferente, por exemplo, do traçado do He-Man, o traçado, sei lá, da Disney mesmo, de personagens da Disney. E isso por dois motivos. O primeiro motivo é que o animador americano costuma ser mais caro do que o animador japonês. Sai mais barato para o americano mandar esse produto para ser animado fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. E a segunda parte é que mesmo pagando um pouco mais barato para o animador japonês, ele é o fera da área, né? Ao menos no 2D, ele é o cara mesmo que vai conseguir, a esse custo, o serviço mais interessante para você, né? Então, junto o útil ao agradável, né? Por isso que você tem vários desenhos americanos sendo animados fora dos Estados Unidos, sobretudo agora na Coreia, que a Coreia, né, também pegou essa questão do anime, do mangá, tem vários estúdios coreanos fazendo isso, mas tem também, historicamente, os estúdios japoneses fazendo esse serviço. Por isso também eu acho os orientais um pouco mais caprichosos. Tanto é que até nessa parte mais jovem adulta, que são as novelas, que são as doramas, quando americanizam a história, eu acho que perde todo o contexto. O japonês foca mais na emoção, é mais fofo, mais sutil. Já o coreano e o chinês, eles pegam na história num jeito mais grosso, mais pesado, mais melancólico. Aí quando ocidentaliza, esquece, já perdeu toda a emoção de assistir. Você citou, acho que o termo correto, que é a questão de ser sutil. O japonês é muito sutil. Ele é muito sutil. O que não é dito é tão ou mais importante do que o que está sendo dito, e nisso você tem vários espaços de desenvolvimento que a gente não encontra muito na narrativa ocidental, né? Você tem várias quebras nesse sentido. Mas isso vem muito do fato de que o mangá e o anime, ele não é um produto vindo no vazio, né? Ele é algo saído dessa cultura japonesa que tem essas características. Então esse cuidado, essa sutileza, esse detalhe que a gente citou, é o detalhe que vai estar no kanji lá japonês, que você tem que fazer o tracinho bem perfeitinho, porque senão já não dá o mesmo efeito. Muda todo o significado. Já muda todo o significado. Então isso vem da própria cultura, né? Sim, eles são muito perfeccionistas, muito meticulosos com tudo. E tem que ficar esperto também com isso na hora de quem quer aprender japonês, porque se empolga assistindo a cultura, para não fazer a pronúncia errada, procurar uma escola, aprender certinho e passar vergonha. Porque eu já vi muitas pessoas que são fãs querendo cantar aberturas no YouTube hoje em dia, aí você vai olhar os comentários e comenta assim: nossa, sua voz é linda. Mas o que você tá falando não tem nada a ver. Você falou de pintar vidro na lama e a música quer falar outra coisa. Acho que não tem um otaku que já não tenha cantado uma abertura de anime. Isso acontece, isso é corriqueiro. Sobretudo no Japão também, né? No Japão também, por causa do karaokê ser um fenômeno cultural japonês também. Que veio pra cá, teve uma força por uns tempos. E cantar música de anime também não é... Dificilmente você vai no anime que não tem, né? Todo mundo canta. Todo mundo canta. Você quer testar aqui? Tentar não, aqui? Obrigada. Hoje não, né? Hoje não. Hoje não, obrigado. É engraçado que eu gosto de cantar. Uma das broncas que eu tinha é que os primeiros animes que eu assisti tinham as músicas originais em japonês. E eu acho que sempre fez mais sentido pra mim escutar as músicas em japonês. Depois eu não gostava quando adaptava as músicas em português. Depois eu falei, por que mudou para português? O Changeman mesmo. Changeman, se você vê um caso... quando eu assistia pela primeira vez na Rede Manchete, a música era em japonês, era japonês. Aí de repente, não sei onde que eu vi uma adaptação, fizeram uma adaptação. Eu tive a sorte de assistir as aberturas em japonês, do Changerman, do Jaspion. Então, depois mudou, depois foi tudo em português. Não, eu tô falando, gente. Foi bem no início. Vai dizer que não gostam da abertura do Cavaleiro do Zodíaco. Não em português eu não gosto. O cara até desistiu de cantar na banda porque sempre pedem pra ele. Só essa música. Porque senão a antigona dos Cavaleiros ficou na cabeça da gente. Não posso dizer nada porque eu tinha o cassete dos Cavaleiros, que é óbvio, com as músicas do Brasil. Então não posso dizer nada, mas essa questão da música japonesa é muito interessante, porque parte eu acho que da graça é um pouco dessa questão musical também. Sim. Porque traz muito da cultura japonesa também a música. Então eu não consigo dissociar o J-pop da vida aí com esses animes. É engraçado que o J-pop não faz tanto sucesso quanto o K-pop, tá?
E quanto os animes e quanto o mangá, né? Ele ficou como é que é, o primo pobre da história. Mas J-pop é bom até. Eu acho eu sou a favor do que o K-pop. Eu também sou. Sou a favor que tenha mais shows deles por aqui. Não, é caro demais. Tem bandas que elas se limitam a Japão e Havaí. Eles não vêm pro Brasil. O show é absurdamente caro. Até os shows holográficos do Vocaloid, quando vem pra cá, é limitado o show e é super caro. Mas com a diferença que eu acho que o K-pop ele é mais ocidental. Se você for mesmo, se joga de cabeça no J-pop, o J-pop ele é mesmo mais oriental. Ele tem uma carinha mais oriental, um som mais oriental, uma pegada mais oriental. O K-pop ele eu acho que mais facilmente será traduzido para um universo ocidental. Eu acho que talvez essa seja um pouco da diferença. Sobre isso vai ser comparar os grupos idols do K-pop para o J-pop, a diferença é essa. Uma é muito mais facilmente ser traduzido para o universo ocidental. O outro, ele é muito oriental. Você tem que gostar realmente de cultura japonesa. Eu acho que o que pegou do K-pop são as coreografias. Também. O brasileiro gosta de dançar. Também. Mas tem dancinha também no J-pop. Mas, de novo, mas é uma dancinha mais oriental, mais fofinha. É mais fofinha, mais ligada a anime. Ô, Carlos. Diga. Eu acho que não pode deixar de falar do Hayao Miyazaki, né? Sim, a gente citou a questão do 2D, ele é o cara que continua ainda com o bastião do 2D, né? Ele é o que segura bastante essa ideia da animação tradicional e contra muita coisa que é feita na animação moderna. Você tem o seu favorito dele? Além de todos? Além de todos. Vai, Totoro, só pra citar um. O meu é a Viagem de Chihiro. Outro favorito. Serviço de pegas da Kiki. A Viagem de Chihiro é muito bom. A Viagem de Chihiro é linda. Outro favorito. Porco Rosso também é muito bom. Porco Rosso é legal. Sussurros do Coração, A Cidade dos Gatos, Princesa Mononoke. A Princesa Mononoke é linda. Pônio. Demais. O Pônio foi um dos poucos dele que eu não assisti. Assim como eu não assisti o... Vidas ao Vento. Vidas ao Vento. Comentou comigo. E é engraçado que eu comentei com você, antes do programa, que o Vidas ao Vento, ele é um dos piores filmes do Miyazaki. Tipo, a nota 9. Tirou nota 9. Sabe? Você viu É o pior filme com nota 9. É um dos piores filmes do cara. Mas é legal ver esses desenhos e você enxerga que a Disney meio que pegou base nele. Sim. Que nem o Totoro lembra um pouco Alice no País das Maravilhas. A Pônio lembra Pequena Sereia. Tem tudo uma interpretação assim que você assiste. O Kimba, o Rei Leão, É o Kimba. Mais do que isso, não. O Totoro tá o Kimba é do Osamu Tezuka. como uma homenagem, porque esses animadores americanos, eles O Totoro é maravilhoso. fazem mesmo uma homenagem aos animadores japoneses. Chorou no Totoro, Carlos? Não, um pouquinho, bastante. Um pouquinho não, mas bastante até. Eu não chorei, eu achei bonito. O final do Totoro, dependendo do tema emocional, é pra você chorar mesmo. Depende do tema emocional no dia. Na minha opinião, os trabalhos dele têm qualidade de literatura. Tem. E não só dele, né? Uma das características do mangá, por isso que lá não tem esse preconceito do mangá e do anime ser tratado como coisa de criança, essa questão mesmo. Satoshi Kon, os filmes do cara... Qualidade de literatura, as obras Qualidade de literatura. São grandes obras que viram referência depois. Aí o Cisne Negro é baseado em muita coisa do Perfect Blue do cara. Então, você percebe por aí, né? O americano pega muita coisa emprestada lá do japonês. Matrix tem dezenas de referências. E apesar de que o japonês faz a mesma coisa, o pai do anime no mangá, que é Osamu Tezuka, foi muito inspirado na Disney. Sim. Então uma coisa meio que acaba se encaixando na outra, né? Um inspira o outro. O traço dele, de algum dos trabalhos antigos do Osamu Tezuka, lembra um pouco da Disney. Não, era feito de propósito mesmo. Era do Disney japonês e é até hoje chamado como o Disney japonês, né? Por causa disso. E a gente tem um, que é o Disney e o Tezuka aqui do Brasil, que é o Maurício, mas isso a gente conta no outro programa que estamos encerrando, gente. Muito obrigado, arigatou. Arigatou. E até a próxima, pessoal, com mais programa Tá no Shimini.